Bem-vindo ao treinamento do Top Honda. Apresentação. O software Top Honda é um sistema de controle de Honda inteligente, que permite o controle de Honda de vigilantes através do bastão vigia. As principais aplicações do Top Honda são: Honda com a mesma sequência de pontos de Honda, Honda com a sequência diferente de pontos de Honda para cada dia, utilização de mais de um bastão vigia, efetuando marcações nos mesmos pontos de Honda, um bastão vigia servindo 2 vigilantes, em escala de revezamento, e Honda livre. Os dados obtidos através das rondas dos vigilantes podem ser visualizados em relatórios específicos ou exportados para arquivo texto. Geral. Na aba Geral temos as opções de pontos de Honda, rondas, escalas, vigias, permissões, operadores, coletar dados e ajuda. Pontos de Honda. A opção Ponto de Honda representa os locais onde estão fixados o e-button. Na descrição, o nome e o número do e-button podemos incluir, excluir ou alterar um e-button. Clique em Incluir para adicionar o novo ponto. Insira a descrição e digite o número do e-button, que se encontra no próprio e-button. Salve. E pronto. Para excluir, selecione o e-button e clique em Excluir. Caso o e-button estiver vinculado com alguma Honda, não será possível excluí-lo. Para alterar, basta dar 2 cliques no e-button, ou selecioná-lo, e clicar em Alterar. Rondas. Na opção Rondas, temos a descrição e o número do bastão vigia. Podemos incluir, excluir ou alterar uma Honda. Clique em Incluir para adicionar uma nova Honda. Insira a descrição. Informe se utiliza mais de um bastão vigia e o número do bastão. Se for utilizar apenas um bastão, deixe esta opção desmarcada. Ao clicar em Incluir, podemos adicionar a hora e selecionar o ponto de Honda cadastrado. Clique em Salvar e pronto. Podemos também excluir ou alterar uma Honda. Escalas. Em escalas podemos incluir, excluir ou alterar uma escala. Temos a descrição e uma barra de busca. Ao clicar em Incluir, podemos adicionar a descrição e a tolerância em minutos antes ou depois do horário. Ao clicar em Incluir, vamos adicionar uma sequência de rondas. Podemos determinar a data de início, selecionar as rondas desejadas e clicar em Incluir. Podemos também excluir um dia da sequência, basta selecionar e excluir. Salve a sequência. Na descrição da escala terá as informações do dia inicial e a quantidade de dias que irão durar. Podemos também excluir ou alterar esta escala. Vigias. Em vigias podemos incluir, excluir ou alterar um vigia. Temos a descrição do nome, escala e número do bastão. Ao clicar em Incluir, iremos nomear o vigia, indicar a escala e o nome da escala caso tiver. Se não tiver e ele está utilizando um bastão exclusivo, devemos indicar o número do bastão. Salve as configurações e pronto. Para excluir, selecione o vigia e clique em Excluir. Para alterar, selecione o vigia e clique em Alterar, ou dê um duplo clique sobre o vigia. Permissões. A opção de permissões pode-se configurar e selecionar as permissões para um operador. Selecione uma ou mais permissões. Por padrão, a permissão de administrador já vem configurada e não é possível excluí-la. Salve as alterações e pronto. Também podemos excluir ou alterar uma permissão. Operadores. Em operadores podemos incluir, excluir ou alterar um operador. Nesta opção temos o nome do usuário e a permissão atribuída. O usuário admin não pode ser excluído. Ao clicar em Incluir, temos o nome, a senha, a confirmação da senha e a permissão atribuída. Salve as configurações e pronto.
Coletas. Em coleta de dados, podemos coletar as marcações do bastão vigia, alterar o número do bastão e atualizar o relógio. O número de marcações restantes e coletadas será exibido a partir do momento que é feita a coleta de dados. Podemos também alterar o número do bastão vigia, que ao utilizar mais de um bastão, será necessário atribuir um número para cada equipamento. A numeração do bastão será necessária quando houver apenas uma escala utilizada por 2 ou mais vigilantes, assim podendo identificar de onde são recebidos os dados, e também no caso onde o vigilante não tiver escala, tornando-se obrigatório a indicação do número do bastão. Ao alterar o número do bastão vigia, todas as marcações ainda não coletadas e que estiverem com o número antigo, passarão a ser salvas no Top Honda com o novo número. As informações do bastão estarão ao lado. Algumas funções desta tela serão necessárias quando o bastão emitir os seus alertas de memória cheia, bateria baixa ou relógio desatualizado. Os sinais que o bastão emite são 2 bips médios seguido de LED vermelho. O bastão precisa ser atualizado. 3 bips médios seguido de LED vermelho. O bastão está com a memória cheia e necessita de realizar a coleta das marcações. 2 sequências de 3 bips curtos seguido de LED verde. Situação normal. Confirmação de leitura mais 4 bips curtos, seguido de LED verde logo após vermelho. A bateria está com nível médio e logo terá que ser substituída. Um bip médio seguido de LED vermelho indica troca de bateria. Ajuda. Em ajuda podemos visualizar o manual do Top Honda, com todas as configurações e links para auxiliar durante a configuração. Relatórios. Na aba Relatórios teremos as opções de vigias e pontos de Honda, possibilitando a geração dos relatórios detalhados em cada uma dessas opções. Relatório de vigias. Em relatório de vigias podemos emitir o relatório por ocorrências, ou detalhado por vigia. Selecione o vigia, a data inicial e final do relatório. Ao gerar serão exibidas as informações do dia, o nome do ponto e a hora em que foi registrada. O relatório por ocorrência só irá ser exibido se o vigia tiver escala durante o período. Serão exibidos o dia, o nome do ponto, a hora cadastrada, a hora em que foi registrada, a diferença entre os horários e uma observação. As diferenças em azul são marcações feitas antecipadamente. As diferenças em vermelho são as marcações feitas depois do horário de cadastro. Relatório de ponto de Honda. Ao selecionar este relatório poderemos emiti-lo escolhendo uma data inicial e final. Selecionar o modelo por Honda ou por marcação. Selecionar quais pontos queremos que apareçam no relatório. Ao clicar em OK, o relatório será gerado com as informações do ponto e da hora do registro. Ferramentas. Na aba Ferramentas temos as opções de backup, importar dados, configuração e configurar banco de dados. Backup. Em Backup podemos selecionar o local onde iremos salvar o backup e clicar em Criar. Para fazer uma restauração, selecione o backup feito e clique em Restaurar. Importar dados. Nesta opção, poderemos importar os dados do Top Honda Base Access no Top Honda 3. Para isso é necessário fazer primeiramente um backup. Selecione o arquivo MDB que deseja e importe. Aguarde até que a importação seja concluída. Uma mensagem informando as diferenças da versão. Após verificar, clique em OK. Configuração. Esta opção permite configurações gerais como gravar marcação em arquivo texto definindo o caminho e layout customizado, definir a tolerância máxima de marcações e a recuperar marcações já coletadas.
Se a opção Marcação em arquivo de texto estiver selecionada, é possível definir o caminho para salvar as marcações do Vigia USB e customizar o layout. Ao realizar uma coleta, além das marcações serem salvas automaticamente no banco de dados do Top Honda, serão salvas em um arquivo especificado. Para configurar essa opção, é só selecionar e clicar no botão Customizar. Uma nova tela com as fórmulas e formato do arquivo será exibida. Podemos organizar os campos. Dia corresponde ao dia em que a marcação foi gerada, com 2 dígitos. Mês corresponde ao mês em que a marcação foi gerada, com 2 dígitos. Ano 4 dígitos corresponde ao ano em que a marcação foi gerada, com 4 dígitos. Ano 2 dígitos corresponde ao ano em que a marcação foi gerada, com 2 dígitos. Hora corresponde à hora em que a marcação foi gerada, com 2 dígitos. Minuto corresponde ao minuto que a marcação foi gerada, com 2 dígitos. E-button número do e-button em que foi gerado o registro. Número do vigia. Número do bastão vigia. Texto livre. Campo que permite escrever letras, espaços usados para montar layout específico. Sequencial. Numeração sequencial em que foi gerada a marcação no arquivo. Aceita valores entre 1 e 5 dígitos. Desfazer. Desfaz o último elemento contido no formulário de customização e o botão Limpar, que limpa a fórmula inteira. A tolerância máxima de marcações tem a finalidade de indicar em até quantos minutos um registro feito antes ou depois, em um ponto de Honda, pode ser encaixado, ou deve ser desconsiderado, quando comparado ao horário definido no cadastro de Honda. O valor padrão são 60 minutos. O máximo permitido são 1.440 minutos. Exemplo: os horários cadastrados para um ponto de Honda são 15 horas e 18 horas. As horas marcadas foram respectivamente 16 horas e 48 minutos no primeiro horário e 16 horas e 50 minutos no segundo horário. Caso 1. Se a tolerância máxima de marcações for configurada para 80 minutos, a marcação efetuada às 16 horas e 48 minutos, sendo 1 hora e 48 minutos de atraso, não será encaixada, pois ultrapassa o valor de tolerância definido, que foi de 80 minutos. Caso 2. Se a tolerância máxima de marcações for configurada para 120 minutos, as duas marcações serão exibidas, pois são menores que a tolerância, não ultrapassando o valor configurado de 120 minutos. O processo de recuperar marcações é recomendado apenas para situações que seja necessário buscar novamente na memória do Vigia USB marcações já coletadas anteriormente e que não estejam mais disponíveis pelo fato, por exemplo, do arquivo texto ter sido perdido ou devido à formatação do computador. Entretanto, deve-se estar ciente que apenas as últimas 4.094 marcações serão coletadas. Ao executar este processo, uma mensagem será exibida informando que todos os registros contidos no equipamento serão armazenados com o número do vigia atual. A opção Recuperar marcações fica selecionada até a próxima coleta. Após o fim da coleta, a opção volta a ficar desmarcada, e toda nova coleta trará apenas as marcações ainda não coletadas. Ao ir no menu Coletar dados, clique no botão Coletar marcações. Lembre-se, esta operação pode demorar alguns minutos, pois o Vigia USB tem a capacidade de armazenar até 4.094 registros. Configuração de banco de dados. Para ter acesso a essa configuração de mudança do tipo de banco, por segurança, o sistema exige um backup do banco de dados atual do sistema. Logo após o backup ser efetuado, a tela de Configurar banco de dados é apresentada. Não é possível salvar a tela, acessar banco de dados, sem ter criado um. Vamos criar um banco de dados. E acessar agora a aba Acessar banco de dados, para que seja salva a configuração nova. Caso você estiver com o SQLite instalado, será necessário mudar para SQL Server, para fazer esta configuração. E você não conseguirá migrar do server para o Lite se inicialmente não tiver instalado o Lite em seu computador.
Sobre. Na aba Sobre, teremos um botão para o site da empresa e um botão com as informações da versão. Este foi o treinamento do Top Honda. Obrigado.